Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre as integrais por substituições trigonométricas. Esse método de resolução é muito efetivo para integrais que possuem esses termos dentro da integral. Por exemplo, raiz de a ao quadrado menos x quadrado, raiz de a ao quadrado mais x quadrado e raiz de x quadrado menos a ao quadrado. A substituição é trigonométrica porque a gente vai fazer a relação desses termos com a identidade trigonométrica aqui do triângulo de Pitágoras. Então, por exemplo, no caso onde apareceu o termo raiz de a ao quadrado menos x quadrado, a gente vai usar a substituição x igual a seno de θ, e aqui eu vou complementar que o dx é igual a vezes cosseno de θ dθ, e no triângulo pitagórico a gente vai utilizar o x como cateto oposto, o a como hipotenusa e a raiz de a ao quadrado menos x quadrado como adjacente. No caso 2, raiz de a ao quadrado mais x quadrado, o nosso x vai ser a tangente de θ e o nosso dx vai ser a secante ao quadrado de θ dθ. No triângulo, o nosso x vai ser o cateto oposto, o a vai ser o adjacente e a raiz de a ao quadrado mais x quadrado vai ser a hipotenusa. No último caso, caso 3, raiz de x quadrado menos a ao quadrado, o nosso x vai ser a secante de θ e o nosso dx vai ser a secante θ tangente θ dθ. E aí, no triângulo, nós temos cateto oposto como sendo a raiz de x quadrado menos a ao quadrado, no adjacente o a e na hipotenusa o x. Então, nós vamos fazer alguns exemplos para vincular a ideia a esses três casos. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos identificar em qual das situações se enquadra, vamos fazer a substituição de x e de dx, e aí nós vamos ter uma integral em relação a θ para resolver. Essa integral em relação a θ vai nos dar o resultado, que normalmente vai depender de uma trigonométrica. E é a parte trigonométrica que a gente vai enquadrar aqui nesse triângulo. Então, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Nós temos a seguinte situação. Calcule a integral de 1 sobre x quadrado vezes raiz de 16 menos x quadrado. Então, o que importa para nós aqui nesse momento é essa raiz. Tá? Então, eu tenho aqui a raiz de 16 menos x quadrado, que é igual a raiz de a ao quadrado menos x quadrado, que é aqui o nosso caso 1, certo? A gente vai identificar aqui que o a ao quadrado é igual a 16, portanto, o nosso a vale 4. Com esse a igual a 4, eu vou usar essa substituição aqui. X igual a seno de θ. Portanto, x igual a 4 seno de θ e o dx é 4 cosseno de θ dθ. A partir disso, a gente vai fazer a reescrita da integral, certo? A gente pode já colocar no lugar do x o 4 seno de θ e no lugar do x quadrado, o 4 seno de θ ao quadrado e no lugar do dx o 4 cosseno de θ dθ. Uma ideia que eu vou dar para vocês aqui, não é obrigatório, claro, é para que vocês desenvolvam a raiz em separado, para não precisar escrever a integral até o final. Eu vou fazer isso aqui, tá? Desenvolvendo a raiz. Depois que eu desenvolver essa raiz, aí sim eu vou colocá-la dentro da integral. Então vai ficar a raiz de 16 menos x quadrado. Raiz de 16 menos o x é 4 seno de θ ao quadrado. E aí vamos abrir isso. Vai ficar raiz de 16, 4 seno de θ ao quadrado é 4 vezes seno θ vezes 4 vezes seno θ. Vai ficar 16 seno ao quadrado de θ. Como nosso objetivo é eliminar essa raiz para que ela não seja um problema, vou colocar em evidência o 16. 16 dividido por 16 é 1, menos 16 seno ao quadrado de θ por 16, menos seno ao quadrado de θ. E aqui a gente tem a possibilidade de usar uma identidade trigonométrica que é a seguinte: seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que, para nossa conveniência, a gente pode utilizar
passando esse seno quadrado para o outro lado. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno quadrado de x. E é bem útil dessa forma que ela está. Então, a partir daqui, vamos trazer ela para cá. E aí nós vamos ter raiz de 16 vezes esse 1 menos seno quadrado. Identidade, trocamos por cosseno ao quadrado de θ. Aqui dentro da raiz, a gente tem um produto. Então, a gente, se quiser, pode separar em duas raízes por propriedade de radiciação, que vai ficar a raiz de 16 vezes a raiz de cosseno ao quadrado θ. Raiz de 16 é 4. O cosseno ao quadrado, eu corto o quadrado com o índice 2 da raiz, vai ficar 4 cosseno θ. Todo esse processo aqui para a gente não precisar escrever e reescrever a raiz, tá? Então, essa raiz de 16 menos x quadrado, eu vou substituir por 4 cosseno θ. Agora, reescrever a integral. E vocês vão ver que se vocês desenvolverem essa raiz em separado, a resolução vai ficar bem simples. Integral de 1 sobre x ao quadrado, aqui o x, 4 seno de θ, ao quadrado, vezes o que a gente tem dentro da raiz. O que a gente tem dentro da raiz, depois de reescrito, ficou 4 cosseno de θ. E o nosso dx, que está aqui, é o 4 cosseno de θ dθ. Ficou tranquilo. Né? Tem um 4 cosseno aqui, um 4 cosseno aqui, sobrou uma integral de 1 sobre 4 seno θ ao quadrado, é 4 seno θ vezes 4 seno θ, que é 16 seno quadrado de θ dθ. Esse 16 do denominador, a gente pode tirar ele como sendo 1 sobre 16, e vai ficar 1 sobre 16 vezes a integral de 1 sobre seno quadrado de θ dθ. Aqui, a gente vai utilizar uma identidade. Tem uma identidade trigonométrica, uma relação trigonométrica, na verdade, que diz que 1 sobre seno de x é cossecante de x. Certo? Então, aqui, por identidade trigonométrica, a gente vai ter 1 sobre 16 vezes a integral da cossecante de x, ou no caso, cossecante de θ dθ. Buscando na tabela, né, na tabela de integrais, nós vamos ver que a integral da cossecante é menos cotangente, no caso aqui de θ mais a constante. Beleza? O que falta a gente saber? Quem é a cotangente de θ? Como a gente vai saber isso? Usando lá o nosso triângulo, tá? O triângulo que a gente viu lá no começo. Então, o nosso triângulo do caso 1, tá aqui, ó. Ele vai ter o x no cateto oposto, a raiz no adjacente e o a na hipotenusa. Então, o nosso triângulo vai ficar assim. Antes de escrever o triângulo, só para vocês saberem o que a gente está precisando encontrar, a cotangente de θ é igual ao cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. De onde vem isso? Vem da seguinte ideia: cotangente é 1 sobre a tangente, e a tangente é seno sobre cosseno. Então, 1 dividido por seno sobre cosseno é igual a cosseno sobre seno. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa, o seno oposto sobre hipotenusa. Quando você faz essa simplificação, vai sobrar isso aqui, que o cotangente de θ é igual a cateto adjacente sobre o oposto. Então, vou fazer um rascunho aqui nesse lado, e vou colocar o nosso triângulo aqui. Nosso triângulo tem os seguintes termos: o ângulo θ, que está aqui, o nosso A,
na hipotenusa, que é 4, o x no adjacente e a nossa raiz, que é a ao quadrado menos x quadrado. Esse cateto oposto, esse cateto adjacente e esse hipotenusa. Dá para a gente voltar aqui e fechar. Vai ficar 1 sobre 16, se quiser passar o menos lá fora, menos 1 sobre 16 vezes a cotangente de θ, que é o adjacente sobre o oposto. Adjacente, raiz de 16 menos x quadrado, dividido pelo oposto, que é x, mais constante. Resultado final. Não dá para fazer nenhuma simplificação aqui, tá? Ela está bem escrita da forma que ela está. E usamos aí a identidade trigonométrica. Precisamos usar aqui identidade, aqui relação. Então, não tem como escapar nesse tipo de exercício de algum elemento que envolva trigonometria. Mas é um método simples se vocês fizerem passo a passo e utilizar a tabela que foi dada. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!